um pouco a respeito. O que é psicanalista? O que difere um psicanalista de um psiquiatra, de um psicólogo? O senhor poderia traduzir isso para a gente de forma mais palpável? O psiquiatra é médico, não é? Então ele medica, prescreve remédios, medicamentos. E claro que quando ele exerce uma psiquiatria clínica, isso já é além do remédio, além da medicação. Então ele se interessa pelo que se chama uma psiquiatria dinâmica, não é? Já o psicólogo, não sendo médico, ele não pode medicar, ele se interessa pela abordagem relacional, especialmente, não é? E o psicanalista aí dentro ainda vem numa especialidade, numa especialização, onde ele procurou desdobrar, desenvolver essa questão da relação, dando a esse termo um sentido que está dentro da teoria psicanalítica. Mas eu creio que o termo relação compreenderia tanto o psicólogo quanto o psicanalista. No entanto, é claro que entre os psicólogos há diferentes orientações, formações. Eu não me sinto muito à vontade quando alguém me pergunta qual é a minha linha. Habitualmente, eu procuro não, mas aconteceu assim na minha vida, eu estava fora da linha. Não é? Então é a central do Brasil. Ok, professor, muito obrigado. O professor Sérgio Garcia vai discorrer aqui sobre direitos humanos e entre outros assuntos. Como isso, nós temos dois especialistas aqui nesse ramo, a professora Tatiana Ribeiro e o professor Zé Luiz Quadros. Eu vou deixar que eles conduzam a entrevista, façam as primeiras perguntas sobre isso ao professor Sérgio Garcia. Bom, o professor Sérgio Garcia tem discutido, ultimamente, a questão da universalidade dos direitos humanos e propondo uma lógica não predicativa. Tem uma frase sua aqui, questão, numa reportagem publicada no jornal eletrônico do psicólogo, o universal só poderia ser atingido a partir de um despojamento de significantes identificatórios, da anulação de toda particularidade. Isso acho que passa para a questão da nomeação, Nós damos nomes aos grupos, já falamos aí, menor infrator, o adolescente infrator, ele é infrator, é o criminoso, o bandido, o mocinho, o palestino, o judeu, e essas nomeações muitas vezes, ou quase sempre segregam, acirram ânimos, causam conflitos, etc. E eu queria, então, que o senhor explicasse para o nosso público como que é essa ideia de uma lógica não predicativa quando se discute a questão da universalidade dos direitos humanos. Como podemos falar em direitos universais hoje em dia? Exato. O termo universal parecia imediato, não é? A Declaração dos Direitos Universais do Homem, durante a Revolução Francesa, possivelmente foi a primeira declaração, falava já o termo universais. Ou então a ONU, em 48, novamente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E nos anos 60, a própria ONU, em Genebra, estou falando já com você, de que eu tenho aprendido tanto no convívio com você, trouxe o que se chamou o Pacto dos Povos Autóctones. Então, se nós falamos a partir dos anos 60 em povos autóctones, é porque nós reconhecíamos que o termo universal estava em questão. A Declaração dos Direitos Universais, durante a Revolução Francesa, se chamava Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uhum. Eu comecei uma conversa com você me perguntando se o termo homem já não encobriria o termo cidadão. Aí nós entramos nos detalhes, graças aos seus conhecimentos e assim, um intercâmbio que existe entre nós. Então, eu creio que o termo universal não é imediato. E, recentemente, esse termo novamente é retomado até o momento em que nós vamos dizer que nós tendemos para o universal se nós nos liberamos dos significantes identificatórios e de qualquer nomeação que viesse garantir alguma coisa. O que garantia o termo universal
em se tratando da Declaração Universal dos Direitos do Homem, era o termo natural, direito natural, isso que garantia. Mas você sabe que quem define o que é natural ou natureza é aquele que está falando, é o interessado, é o jurista, ou uma escola de pensamento jurídico. Como não existe aquele natural permanente, aquele que está fora de nós. Né? Nós é que dizemos não é? O que é natural, né? Me permita dizer um parênteses, uma intervenção rapidinho aí, exatamente por causa desse questionamento que é natural, que dependendo de quem analisa, de quem fala. Há pouco tempo eu estava participando de um fórum de televisões públicas promovido pelo Ministério da Cultura em Brasília, quando alguém colocou a comunicação como um direito natural. Eu dei um salto, porque o direito natural, para mim, o que eu conhecia como da área jurídica, é totalmente diferente. Aquele que a pessoa já nasce com a comunicação, direito cidadão, ou direito universal, que outro nome tivesse, mas como direito natural. E essas escolas de jus naturalistas estão superadas. Não vamos falar em direito natural. Os direitos são todos históricos, né? Esse reconhecimento mesmo do que é natureza é histórico. Não vamos falar em propriedade privada, um direito natural. Isso tem 2.500 anos só, né? Isso é uma invenção recente. Ainda a partir da sua pergunta, que me estimula e me faz trabalhar, nós temos na nossa tradição religiosa a referência de São Paulo, né? Na Epístola aos Gálatas, quando ele diz: de agora em diante não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. São Paulo teria sido o inventor desse tipo de universalismo, não aquele baseado nas particularidades, porque ele estava despojando todos esses grupos de alguma particularidade que eles queriam manter a todo custo e dizer que, eu sou isso, eu sou aquilo, então não é? Estou justificado. Bom, mas São Paulo deu assim primeira invectiva, primeiro salto, não é, para o universalismo. E nós retomamos frequentemente essa questão hoje em dia, e certamente que valeria a pena pensar que o universalismo é difícil, ele não é fácil nem imediato. Nós talvez tendemos ao universalismo, mas considerando que ele é difícil. Bom, né, partindo dessa ideia dos predicativos, das nomeações, hoje me parece tão complicado conseguir reduzir alguém a uma nomeação, porque a gente, ao mesmo tempo, tem tantas identificações ou identidades com diversos grupos. Eu sou, ao mesmo tempo, mulher, atleticana, professora. Então, em cada momento, uma dessas características vai ser predominante. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor Célio, é se, tecnicamente, a gente pode distinguir identificação com identidade. Se existe alguma forma da gente separar, né, o que eu posso chamar de uma identificação ou um grupo que tem uma identidade? É claro que idêntico quer dizer o mesmo, não é? À medida que esses dois termos visam o mesmo, a mesma idade, eles são muito próximos, não é? Quando eu estava dizendo que perde toda a sua particularidade para visar o universal, aí é que nós vamos começar a ter contato com alguma coisa que resta, que é o permanente, não é? Não ao nível dos grupos ou da identidade, que é a mesma idade, não é? E o que a gente pode dizer? Eu gostaria de propor um pequeno esclarecimento. Antes de nós estarmos aqui, os quatro reunidos, conversava com o doutor José Luiz e dizia que há 3 tipos de emprego do nome ou da nomeação. Acho bom esclarecer, porque os juristas talvez, porque eles conhecem na prática, mas o linguista, não é, conhece isso do ponto de vista teórico e de vez em quando ele ordena e organiza um pouco os nossos conhecimentos. O primeiro uso do nome ou da nomeação é quando vem na primeira pessoa. Eu sou. Ninguém me autoriza. Quando eu digo eu sou, ninguém me autoriza e eu arco com as responsabilidades, eu não estou me valendo de um diploma nem de um título, eu sou. Eu gostava de lembrar as passeatas de Martin Luther King com os negros. Eles tinham uma camisa onde estava escrito I am, eu sou. Ele não dizia que aquilo era a massa dos negros oprimidos, não, nem assim não.
primeiro dizer eu sou, isso é que é o uso da primeira pessoa. Há uma nomeação que é na segunda pessoa. Se o psicólogo diz, você é do tipo tal, isso aí é uma nomeação da segunda pessoa. Não é? Uma classificação. É uma classificação. Aí entram as classificações, os diagnósticos especialmente se tratando dos psicólogos. As classificações, hoje em dia, eu acompanho um professor canadense que dá aula no Collège de France em Paris, que é Ian Hacking, onde ele vai dizer, olha, as classificações moldam as pessoas, moldam. E é evidente que algumas classificações são neutras ou inócuas. Se eu vou classificar na botânica ou na zoologia, o objeto classificado não vai interagir comigo. Mas toda vez que o objeto classificado interage com o classificador, aí tem um efeito de volta, não é? De feedback, né? Uma retroação, que põe em questão todas as nomeações da segunda pessoa. É igual a gente podia dizer assim, no senso comum, no dia a dia, tanto a gente virar para o filho da gente, fulano é levado, você é levado, que ele acaba exatamente assimilando aquele papel, né, que é dado pelo outro para ele. E ele fica dentro daquilo. Ele toma como exemplo alguns casos que interessam precisamente a psicanálise, o obeso, o autista e por aí vai. E diz até que se alguém, quando criança, ouviu dizer que ele era bonito, ele acaba se convencendo que é bonito. Depois, se alguém disser que ele é feio, aquele segundo vai pensar que é feio. Eu conheço alguns assim. É um exemplo um pouco exagerado do canadense, que aliás ele é um homem sério, não sei como é que ele se permitiu esse exemplo, mas eu tenho a impressão que é na segunda pessoa. Como há uma nomeação de terceira pessoa, já a segunda pessoa, você fez muito bem a distinção, Tatiana, dizendo, esses aí já vão classificar e possivelmente discriminar. O de terceira pessoa, quando diz os judeus, aí já é o gueto, já é o extermínio. Ou os jovens infratores, os da periferia, já é o da terceira pessoa. Discriminação. Já é mais do que discriminação, já é uma maneira de dizer o destino deles é tal. É uma outra categoria de pessoa, outra categoria de que não... E já implica no destino. Uma predestinação, então, uma condenação pela classificação. Exato, exatamente. Então, cuidado, hein? Eu sei que os nomes são indispensáveis, senão a gente não poderia estar conversando aqui, mas nós vamos ficar atentos para alguma coisa com essa proposta, ou exposição, explicitação trazida pela linguística, não é? E daí é que eu fui à lógica não predicativa que você estava mencionando. Você menciona uma coisa interessante aqui, algumas nomeações que deveriam desaparecer, mas é a leitura que o jornalista faz da sua fala, né? Para que a gente possa falar em direitos universais e numa sociedade cosmopolita, para a ideia de certos epítetos como imigrantes, clandestinos, né, que devem ser abandonados para que a gente possa falar em direitos universais. Isso é interessante, porque eu estou citando aí um caso acontecido na França, eu conheço muito bem o movimento político, que aliás é pequeno, não é tão numeroso, não é de massa, mas que segue a orientação de Alain Badiou. E eles publicam um jornal que eu costumo ler, não é? Onde eles dizem, nós pensávamos que insistir no significante ou na maneira como nós acabávamos chamando de imigrantes sem papel, sem documento, não é? Aqueles que os imigrantes que não têm documento para trabalhar, não é? E que poderão ser expulsos a qualquer momento, se chamam sans-papier. E que, chamando assim, seria uma maneira de criar uma designação e com eles fazer uma frente politicamente atuante. Mesmo esses termos, nós consideramos que pouco a pouco vamos deixar de usar. Veja bem, clandestino, imigrante, você pode pensar que é neutro, mas não são neutros e eles são conotados, se não é por você, será por outra pessoa que vai usá-lo, de uma significação pejorativa, que descredita a pessoa. Então é melhor não usar. E a luta política continua. São eles mesmos que continuam a luta política. Aqui no Brasil, bom, nós sabemos que o termo menor, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conseguiu que esse termo menor fosse esquecido, extirpado, banido. Aquela notícia de jornal aqui do senhor, como é que é?
Ah, que menor espanca criança. Menor espanca criança. Isso aí eu faço nessa conversa eu faço questão de entrar, porque o senhor praticamente antecipou uma pergunta que eu faria. Eu fui juiz de menores, entre outras funções, eu era juiz de menores. Quer dizer, a legislação específica da minha época era o Código de Menores. Código de Menores. Depois que eu largo a magistratura, Código de Menores. quer dizer, hoje é um estatuto 27, da criança e do adolescente. Se eu estivesse na ativa, seria juiz, não juiz de menores, juiz da vara da criança e do Infância e adolescente. juventude. Ou se fosse crime, eu, não menor, ou de menor. Não sei se na minha coisa. Isso eu nunca assimilei. Como mudou o nome para quê? Alterou alguma coisa? Alterou a realidade? Alterou a situação? Sim, alterou. Antes que o senhor termine, então, para aproveitar e nos esclarecer a respeito, e me convencer, inclusive, disso, em que a denominação de um jovem de infrator, seja menor, criança, adolescente, infrator, pode condená-lo à segregação e exclusão? Olha, vou começar com outro exemplo, porque esse tema jovem infrator, nós estamos emocionados, em comoção no país. Certo. Antigamente existiam os homossexuais, vocês deram uma notícia aqui sobre os homossexuais. Homossexual era pejorativo, sim, durante toda a minha vida. Sim. Hoje em dia, o que aconteceu? Um grupo de homossexuais, nos Estados Unidos especialmente, na Europa também, se apropriaram dessa denominação, passaram a se chamar de gay e mudaram a referência. Orgulho gay. Entende? Gay Pride, orgulho gay. Não é o orgulho dos homossexuais, eles não são bobos, mas eles criaram até uma maneira de viver e uma filosofia que se chama queer, que quer dizer especial. Deixou de ser pejorativo. Hã? A expressão deixou de ser pejorativa. Deixou de ser pejorativa? Existe essa operação, é possível de acontecer. Nós podemos acreditar nisso, que as pessoas se apropriam da denominação e a fazem valer como outra coisa. Vou dar um outro exemplo, que eu não quero ficar só no jovem infrator. Os negros no Brasil estão sendo admitidos na universidade, graças à cota. Algumas pessoas estão estranhando, outras dizem abertamente que vai baixar o nível, porque são pessoas que não tiveram condições de um estudo médio melhor, não é? Bom, vou dar o exemplo que eu vi. Havia um debate informal, mas era alguma coisa assim, acompanhada por um número de pessoas, um certo número, onde havia um negro, porque ele já estava lá, e conversava-se, debatia essa questão das cotas e da presença do jovem negro. No meio da conversa, esse rapaz falou assim, mas eu não sou negro. E ele era preto, retinto, afro-brasileiro. Você acha que ele estava querendo dizer que ele ia branquear? Não. Ele estava dizendo a frase maravilhosa que consiste em dizer, agora vocês vão ter aqui o outro de vocês presente, mas não o negro. O outro pode ser outra coisa. Ele não ia carregar para o resto da vida esse rótulo. Eu entrei pela cota e agora sou negro. Não. Sou igual a você. Igual. Isso é que é o universalismo. Da melhor qualidade. O Brasil tem uma chance considerável em pensar que nós vamos conviver na universidade, é claro, com um nível inferior. E daí? Não pode aprender, não? Põe no primeiro ano estudar português e matemática. Ok. Eu vi nos Estados Unidos isso acontecer. Primeiro ano da universidade, inglês. Aprendeu inglês. Que os negros americanos não falavam inglês? Falavam sim, mas falavam Black English, que é o inglês triturado, o inglês da metrópole, o inglês de Shakespeare, triturado, passado ali naqueles grilhões, até transformar a língua. Mas pode aprender uma outra língua? Pode aprender uma outra língua? Pode aprender o inglês aprovado? Não é verdade? Porque é o seguinte, me impressiona um jovem negro brasileiro ter dito, eu não sou negro. Aí ele não continua, quem faz a teoria sou eu. Ele já me fez assim, deu a oportunidade de escutar esse depoimento de primeira pessoa, aliás. Por isso que ele é importante. Eu não sou negro é o uso da nomeação na primeira pessoa, mas é uma nomeação que diz exatamente uma nomeação especial, como é o caso do gay. Quando ele diz eu não sou negro, eu sou o outro
estrangeiro com quem você vai conviver e fazer a grande aventura de se cotejar frente ao grande outro, ou o outro, seja lá. Essa lógica não predicativa, eu poderia concluir em parte disso aí, é que a questão seria numa sociedade cosmopolita onde cada pessoa dissesse do seu próprio nome e não que alguém dissesse para ela o que ela é. As nomeações são necessárias, elas não vão deixar de existir, mas que cada um diga da sua própria nomeação e não que outro diga para ela da sua nomeação. Seria... Quem ele é. É por aí? É essa a lógica? Só que ela vai mais longe. Ela poderia inicialmente conhecer esse tipo de abordagem, mas a lógica não predicativa, veja bem, nem eu, nem ninguém que faz esse tipo de pesquisa de estudo poderá dizer, a partir de hoje nós não vamos mais usar a lógica predicativa, que é com a qual nós conseguimos estabelecer a nossa ciência positiva, não é? Analítica. Então é assim mesmo, é sujeito, verbo e predicado, não tem outra maneira de sair, desde os antigos, os mais antigos que vocês possam imaginar. Bom, é Aristóteles, mas enfim. Acontece que existe uma porção de produções entre nós. Primeiro, Guimarães Rosa, meu tio Iauaretê, ou o caçador que virou onça. Virou, se transformou. Ele não é, ele é e se transforma e não é. Por isso que o antropólogo pergunta, não, o senhor pensa realmente que é arara? Sim, senhor, doutor. Pensa que é arara. Mas não é para ficar arara o tempo todo. Então, primeiro, Guimarães Rosa. Segundo, Viveiro de Castro, nosso grande antropólogo, Museu Nacional, que fez uma série de trabalhos na Amazônia, onde, primeira coisa, bicho vira gente. Novamente, não predicação. Quando você diz vira, que é esse verbo na língua coloquial portuguesa extraordinário, não é? E diz tudo ao mesmo tempo, viro, mas não sou, não é? Pois bem. Ele não é alguma coisa, ele pode se transformar ele sempre, pode se transformar. Né? É um sentido de liberdade aí dele. Aí o Guimarães Rosa, esse é o primeiro. O Viveiro de Castro chama isso perspectivismo. É um termo técnico da antropologia. O que tem? Não é? Fica bonito. Aí eu fui encontrando assim 3 ou 4 autores, esse Hacking, que é o canadense que eu já citei, e depois o Alain Badiou, que você conhece, já leu várias coisas comigo, a respeito do alcance do termo judeu, por exemplo, e do conflito na Palestina. Pois bem, o Agamben, que é um outro que você tem conhecido, que a gente lê junto, não é? E de tal sorte que a não predicação é só para você pôr em xeque o exagero e a hegemonia total, o domínio da lógica dos predicados, das nomeações, dos diagnósticos. Né, da pessoa àquele predicado. Como? A redução da pessoa àquele predicado, não é? A simplificação. Câmara Exatamente. 13, com licença, Câmara 13 entrevistando hoje o professor Célio Garcia, cuja presença muito nos honra aqui na TVC e no nosso programa, contando com a participação de Tatiana Ribeiro, José Luiz Quadros e Margarete. Desculpa a interrupção, Tatiana, pode continuar na sua intervenção, que eu gostaria também de fazer depois uma pergunta ao professor. Era uma pequena observação, essa questão de você nomear esse predicado, reduz a pessoa a um conjunto de características que você aprisiona a pessoa àquelas características do grupo, daquela classificação. É verdade. E o conto do Guimarães Rosa já foi encenado em teatro. E uma vez eu tive a oportunidade de ver numa unidade de saúde mental, onde se fazia uma atividade de capoeira, o Gersino, que é um mestre de capoeira e ao mesmo tempo diretor de um grupo de teatro, ele encenando esse conto. E depois ele foi explicar para os psicólogos que estavam presentes. Então ele falou, vocês viram como é? Ele mesmo era ator e fez o que é se tornar uma onça, não é? Durante a encenação, virar onça. Então ele explicou, está vendo? Quando a onça mata, é para sobreviver. A gente fala assim, não é? As palavras do Gersino. E vocês atendem aqui o jovem infrator, que por vezes cometeu um crime grave, não é? E como é que é?
que vocês dizem para ele? Eu fiquei pasmo. Digo, nunca vi doutor nenhum da minha universidade nem de outra